Esse é o momento, mas alguém falou, ó, muitos municípios não fazem estudos de tráfego porque os engenheiros estão voltados apenas para a para a construção construção civil, civil, e é né? E verdade. também, e exatamente, e isso é muito por causa da falta de conhecimento, Eu ia falar isso. tá? A falta de conhecimento não é só do engenheiro, né, que ele nunca se atentou para trabalhar com a engenharia de tráfego, mas também do próprio município. Talvez nem nunca tenha ouvido falar em engenharia de tráfego na vida, É, né? Ah, ele pede para o setor de obras implantar uma placa, sim, mas uma placa de qualquer maneira, sim. entendeu? Como a gente Sem. viu, até como um exemplo, a gente estava dando aula para os nossos alunos, eu abri de uma forma aleatória uma interseção qualquer que a gente ia fazer um estudo de distância de visibilidade, era Sim, de distância de visibilidade, não tinha nada a ver com o que eu vi. Aí quando eu abri, tinha uma placa de pare, pare, que teria que ser vermelha em cor amarela, amarela, sim. Meu Deus. né? E não era losangular, não era uma placa de advertência do pare. Não, Era uma placa octagonal, no mesmo isso. formato da R1, né? E aí, Amarela. e aí o que a gente entende é que exatamente as pessoas não vão algumas vezes para essa área por falta de Sim, conhecimento. por falta de conhecimento que existe a área. Isso. E achar também que a remuneração não vai ser suficiente para o que você precisa. Bom, eu só queria dizer que eu e o Roberta hoje, a gente está aqui no Canadá sendo engenheiro de tráfego desde quando a gente se formou. Exatamente. Para dizer que não, eu passei um ano sem entrar nessa área, mas na primeira oportunidade que eu tive, eu entrei e comecei a trabalhar com engenharia de tráfego, né? Exatamente. Onde eu tive que aprender tudo sozinho, e você também, né? Porque não tinha, nem manual Não existia, tinha os né? manuais do Ma, ma, CONTRAN, né? é, Começaram a ser elaborados em 2005. 2005, 2006, 2007, coisa assim. Então, assim, o que a gente tinha era um apanhado de coisa que a gente ia descobrindo e ia fazendo, Pois né? é, Por, exatamente. por sorte, talvez, bastante competência da gente ter estudado bastante a situação, as nossas iniciativas, as nossas intervenções sempre foram extremamente positivas, né? Sim. Uhum. Zerando o número de mortos, reduzindo acidentes, né? Isso sempre teve muito, né? Foi uma semente É, que brotou na gente também, né? Em isso. mim, né? Em você também, por conta do nosso acidente, Sim, né? E a foi. gente quis melhorar a cidade para poder não deixar mais Exatamente, ninguém sofrer acidente, né, Léo? exatamente. E ainda falando mais, por exemplo, de como o engenheiro pode trabalhar dentro do município, fazendo, por exemplo, pesquisas de trânsito, Sim, né. ele Não pode, ele lá, até ele pode ir lá querer fazer a pesquisa mesmo, ele tem que mas conhecer, né? ele tem que conhecer quais as pesquisas são necessárias e poder indicar: "Olha, vamos Exatamente. contratar aqui, vamos fazer assim". Ele chegando na prefeitura: "Olha, prefeitura, vi que o semáforo não está funcionando direito. Sugiro uma contratação de uma pesquisa de tráfego aqui, fazer uma pesquisa de fluxo, uma pesquisa de contagem para isso aqui. E, ai, mas eu não sei quem faça. Olha, eu sei fazer. Eu faço aqui, vou me credenciar, me chama que aí eu vou e Exatamente, faço, né? isso. Que não adianta só se credenciar e deixar lá, tem que conversar, gente. Tem que conversar, porque o governo, ele muda, né? A cada 4 anos. Por mais que o prefeito ou o governador ele se reeleja, a administração é outra. A primeira administração de um prefeito e a segunda administração de um prefeito ou de um governador é uma outra administração, porque mudam as pessoas, né? O prefeito é o mesmo lá, mas muda muita coisa, né? Na política muda muita coisa, É, muda muitos interesses ao passar dos anos. Então, precisa sim você ir lá na prefeitura e se apresentar. Olha, eu faço, tá? Aqui está errado, nosso município não está fazendo isso. Nós estamos precisando colocar isso na rua, está morrendo gente, está tendo muito acidente, uhum, né?
Mas para isso você precisa ter conhecimento. Isso E aí. a gente, engenheiro, nós somos generalistas quando saímos da faculdade, da universidade. A gente não sabe nada especificamente, então a gente precisa se especializar, seja na estrutura, seja em trânsito, seja em saneamento, Sim, né? Seja em transportes no geral, mas assim, o engenheiro, depois que ele sai da faculdade, ele precisa se especializar em alguma coisa para ele poder ascender profissionalmente, porque senão ele vai ficar ali naquela média, naquele generalismo, sai obra, entra obra, acaba a obra, ele vai para outra empresa porque as obras acabaram, sim, né? Então a gente precisa, o engenheiro precisa se especializar, né? E a gente viu isso depois que a gente, né, se especializou e trabalhando, porque a nossa especialização foi trabalhando, né? sim, Foi na paulada, a gente foi aprendendo ali, ó, tendo que aprender para poder sim. implantar o Que aí eu correto. não posso deixar de fazer um paralelo, né, com aqui no Canadá, já que no Canadá, a contratação é feita pela especialidade da pessoa, né. Sim, Os empregos, mesmo para engenheiro de tráfego que está em ascensão de novo, que teve uma queda, assim, extremamente forte durante a pandemia, né, eu acho que foi a engenharia é, mais impactada aqui no Canadá, não lembro de outra, né. exatamente, fecharam tudo. É, A construção inclusive civil na também, época né? eu estava para fazer o co-op na área de engenharia de tráfego. No semestre anterior, tinha mais ou menos 20 alunos para 45 ou 50 vagas. Quando veio na época da pandemia para fazer o segundo co-op, né, que seria como se fosse o estágio, foi de 45, 50 para 2 vagas, Pois é, né. então, exatamente. Então, mas a engenharia, e olha como é que a engenharia de tráfego ela é, hein? A engenharia de tráfego, ela só tem condição de acabar, porque não é igual obra, que é sazonal, né? Uhum, Tem um período que tem boom de obra, tem outro período que não tem obra nenhuma, o engenheiro fica sem trabalho, né? uhum. A engenharia de tráfego, ela só uma pandemia é capaz de acabar com a engenharia de Sim, tráfego, porque a engenharia de tráfego você precisa estar ali, ó, mesmo assim, né? uhum. Os setores públicos na engenharia de tráfego aqui no Canadá, eles continuavam trabalhando fervorosamente, porque Sim, precisava fazendo manutenção em tudo, sim. né? Eles não deixavam as coisas sem Não, manutenção por causa de uma pandemia, sim. não. Tinha Hum, protocolos para se trabalhar, exatamente. mas Mas assim, os projetos futuros, os projetos de expansão, isso aí realmente deu uma parada, foi. né? E Uhum. que você trabalhava numa empresa que fazia projetos de expansão, né? Isso. Para Você projetos futuros, Exatamente. Então, você vê, nem a pandemia ela é capaz de acabar com a engenharia de tráfego, exatamente. né? Bom, e aí uma outra coisa que uma forma, né, de você dar uma consultoria ainda para o serviço público é com a simulação. Que Exatamente. aqui no Canadá é uma coisa que se faz há muitos E anos, agora eu vou te falar uma né. coisa, e que enche os olhos, tá, de qualquer gestor público, a simulação. Porque ele está ali vendo os carrinhos, Exatamente. entendeu? Para ele, o legal é o carrinho É. passando lá, ele Pode não fazendo. entender nada, como já aconteceu várias vezes, né. Exatamente. A gente sabe que para você fazer a simulação, sem pesquisa, você não consegue fazer. Exatamente, Então, se você quer trabalhar com simulação, você precisa aprender muito pesquisa, né? Porque aí exatamente. você vai fazer a simulação e vai entregar, vai mostrar ali, ó, pro prefeito, prefeito, ó, se a gente fizer isso aqui que eu estudei, a gente consegue eliminar isso aqui de problema, não é? Uhum. É assim que a gente consegue, gente, é É, assim que a gente consegue captar. É ir lá mostrando o problema, tá? Qualquer profissão é assim. exatamente. Qualquer profissão é assim. E aí, as pessoas talvez nem saibam que existem, softwares gratuitos, né, que podem ser usados Sim, para o cálculo e depois ele pode não aparecer o carrinho andando, mas vai dar
todos os elementos para você tomar uma decisão técnica sobre Sim. isso, Aham. né. Os gratuitos geralmente não têm a parte gráfica, né, porque Não também tem. eles já estão dando de graça, né, então Exatamente. Bom, e a outra coisa é uma contratação diretas, né, onde projetos e estudos mais abrangentes, previsto em planos municipais, ou seja, é uma coisa que vai ser sim, feita no futuro, né, se é. pode contratar também um engenheiro, um arquiteto para trabalhar nesse novo projeto, né. Isso, porque, por exemplo, a parte de manutenção, né, o município ele precisa ter alguém responsável pela parte de manutenção da sinalização, né. Uhum. Tenha ele um semáforo que seja, tenha ele uma placa pare, ele tem rua na cidade? Se tiver rua, tem. Se tem rua na cidade, gente, precisa de engenheiro de tráfego ali fazendo manutenção que seja. Não pode o Exatamente. município não ter uma É. equipe de engenharia de tráfego, não existe isso. Se existe cidade sem, né, alguém que lide com o trânsito da cidade, isso está errado. Esse papo aí de que a gente já ouviu muito, quem tem carteira de motorista entende de trânsito, não Deus existe me livre. isso. Eu há 20 anos que eu venho combatendo isso, né.